Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Physiwork para mais um podcast ou mais um Physiworkcast, onde a gente traz aqui convidados, alunos e também fala de muitas coisas e não somente o conteúdo esse tradicional que você encontra aqui no nosso canal. Hoje a gente tem o prazer de receber a Marcele, que é fisioterapeuta, mestra, e vai falar muito aqui para nós sobre a sua carreira aí, a sua carreira pessoal, profissional, que levou ela a fazer fisioterapia. Vai falar também de prevenção de lesões no esporte, sobre escoliose, sobre tratamento da coluna. Então tem muito conteúdo bacana aí para agregar dentro da nossa formação. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo com dúvidas, sugestões e também se inscrever no canal. Marcele, seja muito bem-vinda aqui ao Grupo Physiwork, é um prazer te receber aqui. E já vamos começar então com o que o pessoal quer saber. Com o que tu trabalha hoje? Qual é a tua formação? Fala um pouquinho para nós hoje quem é a Marcele dentro da fisioterapia. Tá bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Physiwork. É um grande prazer estar aqui com vocês e espero que a gente consiga aí proporcionar um conteúdo de qualidade dentro das aulas e principalmente nesses bate-papos que são muito efetivos para as pessoas que estão começando, que às vezes, quando eu era aluna, eu gostava muito de escutar os relatos dos profissionais, principalmente os profissionais assim que recém saíram da faculdade, qual que é o primeiro passo dentro da fisioterapia, né? E a gente tem um universo muito grande de possibilidades e é legal escutar um pouco do caminho, da trajetória de cada profissional. Então, com isso, eu agradeço muito o convite de estar aqui participando desse podcast, desse momento, né? E que seja apenas o primeiro. A gente tem outros projetos também. Nós temos um que é o Moviecast, que ele tem uma pegada mais de conteúdo prático. Então quem sabe a gente não marca aí num próximo momento tu dar uma aula prática, que a gente traz uma cobaia aqui, uma modelo, tu dá uma aula sobre tratamento da coluna, que é hoje a tua especialidade, ou qualquer outra coisa também que tu quiser aqui passar, a gente pode marcar então e entregar esse conteúdo aí para vocês. Legal. E respondendo a tua pergunta, então eu sou fisioterapeuta, sou completamente apaixonada pelas questões posturais. Hoje eu trabalho na Clínica Linear Saúde e Movimento, especificamente com tratamento conservador das escolioses. A minha chefe, Isis Navarro, é uma pioneira no tratamento das escolioses aqui no Brasil e ela é a única instrutora do método da abordagem pela qual nós utilizamos na clínica e temos a formação, que é a abordagem CEAS, e ele é um método cientificamente muito robusto, muito utilizado no tratamento conservador das escolioses. Então, o nosso maior objetivo com isso é conseguir trabalhar com evitar a progressão das curvaturas e que muitas pessoas se beneficiem desse desfecho do tratamento conservador sem precisar chegar até o tratamento cirúrgico, que é muito mais nocivo e muito mais definitivo, né, para o corpo humano. Além disso, enfim, como muitas pessoas sabem, outras não, mas eu sou atleta e eu fui atleta profissional por bastante tempo, então eu vivi no meu corpo várias experiências com lesões e com tratamentos e isso me fez me apaixonar pela fisioterapia e foi uma profissão muito necessária para a minha fase como atleta e hoje eu não trabalho com atletas, eu continuo sendo atleta e continuo necessitando de fisioterapia, eu trabalho com coluna, mas eu tenho essa vivência e essa experiência com esse caminho das lesões por conta mesmo de ter vivenciado muitas coisas. E nada como sentir na pele, né? Eu tive também uma breve carreira de atleta, eu tive 3 lesões de LCA. Então eu rompi o enxerto, aí rompi o outro e agora eu tô com o enxerto rompido. Mas depois que eu comecei a fazer crossfit, eu nunca mais senti dor nenhuma no joelho, não vou mexer no que tá quieto, que não tá incomodando, né? E me diz uma coisa, o que te levou a trabalhar com a coluna? Já buscava isso ou a coluna apareceu pra ti, tu achou legal? O que te levou a trabalhar com coluna especificamente?
Bom, dentro da universidade, eu fazia parte de um projeto de extensão. O nome é Escola de Postura, do IPA. E dentro desse projeto de extensão, nós tínhamos muitas práticas em diferentes abordagens dentro do ramo postural, dentro das técnicas de postura. E uma delas é o atendimento, então, nas deformidades, né? Porque geralmente as posturas, elas são muitas vezes ocasionadas por uma adaptação que o corpo acaba criando, e outras a gente tem a predisposição de desenvolver ou não elas. E aí eu estou falando de algumas deformidades, e dentro da escola de postura eu tive a felicidade de vivenciar bastante dessas experiências, e eu amava quando chegavam pacientes com escoliose. Sempre queria ser a profissional, imagina, a aluna que fosse trabalhar com esse paciente. Eu nunca consegui ter um paciente de escoliose, mas como eu dava aula de patinação e eu tive algumas alunas com escoliose, eu acabei vivenciando, assim, junto à minha orientadora, na época, Carla Brito, e uma das minhas alunas foi paciente dela, e eu descobri a escoliose. Eu ainda estava iniciando na faculdade, eu não tinha um olhar clínico sobre isso, muito menos um jeito de avaliar, não sabia. Eu sabia que existia um desalinhamento corporal, eu não sabia o que era, como era, o que estava ocasionando, e eu só sabia disso porque eu estava dando um treino, e uma das posições de um dos currupios, um dos giros específicos... Um do quê? Giros, currupios. Ah, currupios, ok. É um gesto que é obrigatório na patinação. E nesse caso, a minha aluna não conseguia de jeito nenhum ficar naquela posição. E eu queria entender por que aquilo estava acontecendo, não fazia sentido, mesmo que eu posicionasse ela na posição, não ficava da forma mais plástica possível. Ela não fazia o plié? Não fazia. Não é balé, né? Mas tudo bem. E então, eu pedi que ela fosse consultar com essa minha professora, que eu já sabia que era a guru do tratamento postural, e enfim, ela foi diagnosticada como escoliose. E a curvatura dela, o lado da convexidade da curvatura dela, era justamente o lado que ela precisava abrir para se posicionar dentro desse ato, desse gesto esportivo, que ela não conseguia. Então, eu, como uma cabeça de técnica muito jovem, assim, eu imaginava que ela nunca faria aquele movimento. E ela iniciou o tratamento com essa minha orientadora e teve um sucesso brilhante, melhorou demais o alinhamento corporal dela, e ela foi uma das minhas melhores alunas nesse gesto esportivo, nesse currupio. Então ela fazia, depois de buscar esse alinhamento no tratamento, né, ela executava esse gesto com maestria. E obviamente que eu aprendi muito mais com isso do que talvez ela tenha se beneficiado disso, imagino que sim, mas eu aprendi muito mais com essa situação, e desde então, assim, sempre quis ter um olhar um pouco mais apurado para as questões da coluna. E aí, logo que eu entrei no grupo de pesquisa da URGS, Biomec, eu também tenho a felicidade de fazer parte de um grupo de pesquisa que trabalha só com postura. O nosso carro-chefe é a validação de instrumentos para avaliação postural. Então, é muito bom quando a gente consegue aliar a prática à clínica, né? E dentro do meu grupo de pesquisa, quando eu entendi que eu queria saber mais um pouquinho sobre como fazer ciência, eu não tinha experimentado isso na minha universidade, eu fui muito clínica, fiz muita prática, e isso me deixou muito mais forte para atender um paciente, mas eu não conseguia interpretar um artigo. Eu queria participar um pouco mais desse outro caminho aí profissional, dessa outra oportunidade, né, de carreira, assim. E dentro do meu grupo de pesquisa, eu conheci a Isis Navarro. Eu já conhecia porque ela veio da mesma escola que eu, também foi da escola de postura. A gente seguiu o mesmo caminho aí acadêmico quando saiu da faculdade. E ela só trabalhava com coluna e só trabalhava com escoliose. Então, automaticamente, assim, o universo me direcionou ajudou, a ela. Exato. E a pergunta, já deve ter escutado 50 vezes. Existe postura perfeita? Existe uma postura correta? Não, né? Hoje em dia,
a gente já consegue afirmar que não existe uma postura correta, existem modificações da postura, isso sim é correto. A gente não deve fixar uma postura por muito tempo do mesmo jeito, a gente deve transitar pelas posturas, e quando a gente consegue transitar pelas posturas, a gente consegue não fixar um padrão, que é quando o nosso corpo apresenta uma adaptação e enfim, uma alteração postural pela fixação de um padrão que a gente repete muito no dia a dia e principalmente que a gente tende a fixar ele. Então não existe uma postura correta, existe um melhor alinhamento, né, uma melhor sobrecarga nas articulações, mas o ponto principal disso então é a manutenção dessas posturas transitando por todas. O corpo se adaptando às necessidades, né? Existe um padrão ouro para tratamento de coluna? E qual a relação da coluna com a demanda? Até que ponto a escoliose, por exemplo, pode ser tratada e que vale a pena ser tratada? Tem uma idade máxima? O cara que está velho já era? O atleta de alta performance, vale a pena mexer? Qual é a tua opinião sobre todos esses pontos? Perfeito. São perguntas muito importantes e relevantes de se fazer. No que diz respeito aos tratamentos da coluna, nós temos um guia de tratamento. O tratamento da escoliose ele é muito estruturado, existem muitos pesquisadores que há muito tempo vêm pesquisando justamente sanar e responder essas dúvidas, como tu fez agora, até quantos graus a gente atua de forma conservadora e até quantos graus a gente deve recomendar um tratamento cirúrgico ou então a combinação do tratamento conservador com a utilização de uma órtese, que é quando geralmente os pacientes em fase de crescimento, né, porque o crescimento é o principal fator de progressão da escoliose, então a gente precisa agir exatamente nessa fase. E muitas vezes esse paciente, essa criança, ela precisa de tratamento full time. E como que a gente faz isso? Então, utilizando então, uma órtese rígida, que o paciente, além do tratamento conservador, além do tratamento específico para a escoliose com os exercícios, ele deve fazer uso dessa órtese, e essas duas técnicas aí combinam em um tratamento conservador. Dentro desses guias de recomendações, eles citam, muitos estudos são publicados sobre as formas de intervir quais são as escolas desses tratamentos específicos para a escoliose, né? Então a gente não fala somente de exercícios, e sim a gente fala sobre escolas. E aí o padrão ouro é difícil, a gente não consegue comparar, fazer uma validade concorrente aí com uma única coisa, mas a gente tem sete escolas aí reconhecidas pela SUSORT, que é esse órgão internacional que se detém a fazer o compilado desses estudos e está sempre atualizando esses guias aí de recomendações dos tratamentos, e 7 escolas são mencionadas por eles como segurança no tratamento específico para a escoliose. Uma delas é a abordagem CEAS, da qual a gente trabalha. Então, talvez respondendo as outras perguntas... Antes de chegar nas outras perguntas, o que inclui a abordagem que vocês utilizam? Exercícios físicos, guindaste, pendurar a pessoa de cabeça para baixo, o que inclui dentro desse protocolo que vocês utilizam? Boa. A abordagem CEAS, ela justamente não é um método, porque ela não é rígida, ela é flexível, desde que a gente siga alguns pré-requisitos básicos. E aí, o coração da abordagem CEAS é a autocorreção ativa tridimensional. Então, vamos lá, bom português. Bom, a escoliose, voltando assim algumas casas atrás, mas a escoliose ela é uma deformidade, ela é uma condição da coluna tridimensional, que afetam os 3 planos, né? Porque a vértebra ela inclina, ela roda e ela estende. E dentro da abordagem CEAS, através de um protocolo, através de um entendimento de avaliação que nós seguimos à risca, como eles nos ensinam a fazer,
nós somos capazes de identificar quais são os movimentos de correção desses 3 planos que o paciente precisa. Então, a autocorreção ativa tridimensional é a correção que o próprio paciente executa de forma ativa, corrigindo a coluna, né? Trazendo, na verdade, proporcionando um melhor alinhamento corporal que é possível para ele. Claro. E aí, através disso, o nosso papel como profissional, depois que a gente ensina os movimentos de correção, é criar diversas estratégias de perturbação dessa autocorreção. Então, qual que é o nosso maior objetivo? É que esse paciente seja capaz de introduzir a autocorreção dentro das atividades de vida diária. E aí, com isso, nós, profissionais, precisamos, dentro da fisioterapia, criar várias estratégias, assim, com exercícios específicos para escolioses, que o principal ponto é a autocorreção. É perturbar o manejo, é dificultar o manejo do paciente em se autocorrigir. Sensacional. Agora vamos adiante. Mas eu vou te interrompendo, viu? Pode. Eu tô tentando lembrar do resto, mas eu imagino que seja por aí. Até porque eu não lembro. Até porque eu não lembro. Não, eu lembrei porque eu achei interessante de responder e também vai ao encontro do que eu falei anteriormente com a minha aluna. Mas se existe uma recomendação de modificar o padrão quando um atleta apresenta uma escoliose? Eu acho que eu perguntei se tinha até que idade poderia ser feita essa abordagem, se teria uma idade máxima para fazer uma abordagem e em relação à performance, ou mais se tratando de atletas, se vale a pena mexer ou o time que está ganhando não se mexe. Nas escolioses idiopáticas, né? A gente atua muito mais na fase da infância e adolescência, justamente porque nós temos a justificativa aí do crescimento, então a gente precisa estar sempre correndo junto dele para conseguir evitar que essa curva progrida. O ideal seria pré-estirão de crescimento, já identificar. Exatamente. E depois que, enfim, a criança cresceu, que completa lá a maturidade esquelética, a gente atua com outros objetivos, e aí não mais a progressão da curva, e sim melhora estética, melhora da qualidade de vida. Alguns pacientes não são cirúrgicos, né, não tem o grau recomendado para cirurgia, mas possuem um grande desequilíbrio corporal em virtude da escoliose mesmo, porque a escoliose acaba desorganizando todos os segmentos corporais. E aí esse paciente tem como recomendação o tratamento conservador e vai se beneficiar muito do tratamento também. Então nós não temos uma idade que a gente não atua, mas geralmente a gente atua muito mais na fase de crescimento, e aí depois a gente consegue também atuar, só que com objetivos um pouco diferentes. Sobre o padrão de movimento, se a gente muda ou não, não mexe em time que está ganhando. Eu conheço alguns atletas profissionais que possuem escoliose, e eles não tratam a escoliose, eles são, enfim, é uma adaptação corporal que eles criaram durante o gesto esportivo e fazem isso de forma brilhante, mas nesses casos, como por exemplo da minha paciente, em que ela não conseguia executar o movimento por conta das assimetrias. Sim. Aí eu acho que sim, uma boa maneira da gente intervir. Eu comento porque eu lembro do caso do Bolt, não sei se chegou a ver, que ele tinha uma grande escoliose além de um pé extremamente plano, chato, né? E ele foi questionado por um repórter sobre isso. E aí, a primeira Olimpíada do Bolt foi em 2004. Ele não classificou nem para as finais. E ele fazia um tratamento que buscava muita melhora de gesto motor, no que ele simplesmente parou com isso e focou só na performance, ele ganhou tudo. Então, às vezes, a performance, tudo bem, a gente está falando de atleta de alto nível, né, que não é saúde, é dor, né? Então, a gente está falando de outro patamar, mas até é importante para saber, porque muitos dos nossos ouvintes, do pessoal que nos assiste, tem essa dúvida. Isso é uma dúvida que eu escuto muito. Meu atleta devo tratar? Então, você fala, cara, time que tá ganhando não se mexe, ele sente dor, isso atrapalha
que nem tu falou, pô, o caso da tua atleta era perfeito, ela não conseguia, a escoliose impedia ela de fazer um movimento. Sim. Então aí sim tu requer uma assistência, requer tu colocar lá para trabalhar esse déficit, vamos falar assim, né? Acredito que sim. E hoje existem bons estudos na parte de escoliose, de postura? Sim. Bom, a gente está sempre debruçado em muitos artigos, porque na verdade a abordagem CES, ela é construída através da ciência. Sim. E isso faz toda a diferença, né? Porque a gente, de fato, tem segurança no que a gente recomenda e a gente tem segurança no que a gente faz. A gente nunca chuta, nunca adivinha o que a gente vai recomendar. A gente sabe exatamente o que fazer. Muitos pacientes, mesmo recebendo tratamento conservador de qualidade, né? No nosso caso da clínica linear com a abordagem CES, ou então combinado a um uso de colete, enfim, às vezes, e uma porcentagem muito pequena, mas acontece do curso natural dessa condição da coluna acaba sendo superior a qualquer coisa e aí, mesmo assim, o paciente acaba progredindo. Mas a maioria, a grande maioria, menos do que 1% acontece esse desfecho que é péssimo. Sim. Mas acontece, mas todo o resto tende a se beneficiar quando a gente consegue ainda atuar na fase importante de crescimento dos pacientes. Então, sim, a ciência é bem avançada e existe esse órgão, esse comitê aí científico, tanto da SUSORT quanto dentro da abordagem CES. A abordagem CES é fruto, né? É um método. Eles chamam de abordagem porque não é rígido, tão rígido ao ponto de ser um método. Mas isso vem a partir do ISICO, que é um comitê científico italiano de condições da coluna, que eles, enfim, têm tantos dados, fazem ciência disso e atuam dessa forma, sempre cientificamente, e eles conseguem, então, colocar na rua e propor uma abordagem muito mais segura no tratamento das escolioses. E por isso que nós temos bastante segurança, assim, bastante embasamento. Então, a ciência já evoluiu bastante nesse campo. Bom, então, tu acabou de sair de um mestrado, já deu para ver que tu te embasa muito na prática baseada em evidências. Uma pergunta, a tua prática funciona? Tu consegue pensar em alguma coisa que a ciência diz diferente, mas teve alguma coisa que na tua prática funcionou mesmo a ciência falando que não funciona? A minha prática funciona e a gente consegue comprovar isso quando a gente compara as avaliações, e por isso nossa avaliação ela é totalmente quantitativa, a gente compara valores e todos os nossos métodos que nós utilizamos são validados, então a gente sabe que eles são reprodutíveis e a gente pode ter segurança quando compara uma avaliação a outra. Claro que a gente depende do comportamento do paciente, então a gente vai saber se teve sucesso se esse paciente não progredir, se ele se manter estável. Mas mesmo que ele progrida, a gente ainda tem aí uma margem de erro desses pacientes que mesmo em tratamento acabam progredindo. Por isso que a nossa prática funciona, a gente consegue dizer isso, mas em alguns casos muito específicos em que não temos na ciência ainda essas discussões, e foi exatamente o tema que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Escoliose esse ano, sobre a fisioterapia específica para a escoliose no pós-operatório das artrodeses, das cirurgias. Então isso é ainda uma temática que a ciência não consegue dar conta, ou ainda não tem estudos publicados sobre isso, mas que a gente acabou, dentro da clínica, a gente teve um caso que precisou de tratamento. Nós trabalhamos em equipe, né? Então acho que é importante só voltar algumas casas atrás e falar sobre essa necessidade da equipe multidisciplinar nesse trabalho com as escolioses. Nós trabalhamos com médico cirurgião e ortesista, e essa ligação direta que a gente tem com eles faz com que, obviamente, o paciente se beneficie muito mais, mas também existiu essa situação em que a gente precisou
a gente não pôde ter um embasamento científico e precisou atuar. E aí nós seguimos alguns conceitos básicos do que a gente entende e do que a gente tem publicado, mas a gente precisou fazer coisas que ainda a ciência não trouxe, e eu espero que sejamos nós que vamos publicar sobre isso daqui a pouco, num futuro próximo. Sensacional. E qual foi a repercussão que isso deu no congresso? Tinham alguns cirurgiões, assim, bastante impressionados com o benefício de ter atendido esse paciente nesse pós-operatório. Foram 2 casos que eu apresentei, na verdade. Um deles é quando acontece o fenômeno add-on, que é quando uma única curva é artrodesada, né, fusionada. Sim. E a outra curva, uma curva residual, que deveria ser flexível e ceder a essa curva que foi fusionada e voltar a recuperar o alinhamento, mas com isso tendo muito mais qualidade de vida o paciente, porque acaba que tem menos articulações fusionadas, né, instrumentadas, mas o desfecho não é esse e acaba, mesmo essa curva que era considerada residual, ela acaba por progredir. E aí esse é um caso de paciente de pós-operatório, não um pós-operatório imediato, um pós-operatório aí que leva no mínimo mais de 2 anos para a gente entender quando que essa curva se estruturou, que se beneficia muito de fisioterapia, porque o raciocínio segue sendo o mesmo, claro. Né? A gente segue tentando evitar que tenha uma revisão cirúrgica. Sim, que seria o pior quadro possível, né? Exato. E a outra questão, ela foi de atuação nossa, da fisioterapia no pós-operatório imediato, que foi um paciente, ele teve todos os desfechos dele ao longo do tratamento conservador não foram bons desfechos, ele acabou progredindo a ponto de operar. E durante o procedimento cirúrgico, ele teve uma condição também muito diferente, porque nem os cirurgiões esperavam, mas ele teve um pull-out da vértebra pela força de tração mecânica da haste. Então, ele saiu da cirurgia e no primeiro exame de imagem dele, a equipe, né, de cirurgia já tinha visto que a coluna estava fazendo uma listese posterior à vértebra, ele foi fusionado até L2, e aí acabou fazendo uma listese posterior, que num primeiro momento todo mundo imaginou que fosse evoluir de forma positiva e a coluna iria se acomodar, mas não foi o desfecho que aconteceu. Logo, imediatamente, o paciente já estava com uma proeminência posterior de tecidos moles, né, que era justamente a haste é de cobalto, então é uma instrumentação muito rígida e que acaba sendo soberana, às vezes, a força da coluna, a coluna não cede. E isso já era bastante visível nos tecidos moles. E esse foi um ponto em que a equipe toda parou, isso inclui fisioterapia, médico cirurgião, todo mundo. E a gente precisou atuar como fisioterapia através, de novo, de uma abordagem ativa, ou seja, o paciente tentava fazer uma correção que, nesse caso específico, favorecia ele a extensão da coluna, a anteversão pélvica, porque ele tinha espaço para isso, né? Ele não tinha instrumentação de L3 para baixo, então ele conseguia fazer esse movimento. E quando ele fazia esse movimento, melhorava bastante o pull-out dessa vértebra. Então, mesmo no pós-operatório imediato, o paciente continuou progredindo, ele continuou tendo essa expulsão da vértebra para posterior. E aí, quando nós iniciamos com a fisioterapia, o paciente ele já teria uma indicação de revisão cirúrgica, mas era inviável num paciente de 12 anos reintervir de novo num período muito curto de tempo. 12 anos, Tá. O paciente não tinha condições físicas, de saúde, para fazer um procedimento dessa magnitude. Então, ele ficou com a gente e aí, de forma brilhante, assim, nós conseguimos levar aí por 3 meses, nós estabilizamos essa progressão desse pull-out. Ele não progrediu mais do que ele havia progredido e ele conseguiu ter muito mais qualidade na revisão cirúrgica, justamente por esse... Então, eu te perguntei isso porque sempre que a gente vê profissionais que não estão 100% na academia, a gente tem uma visão diferente da prática, do dia a dia, do que tu não consegue no dia a dia te fixar 100% em literatura, 100% em ciência. É impossível. Não importa, tipo, se tu tem algum caso
que nem tu acabou de citar, que tu não vai ter literatura para encontrar. E quando tu citou dos cirurgiões, por que eles acharam fantástico? Porque eles são da prática. Dificilmente, tipo assim, o médico que tá na academia, que ele tem a prática. E a maioria dos médicos que vão nesse tipo de congresso são o pessoal da cirurgia, os homens da faca, né? Eles não têm, talvez, tanta recorrência para a literatura. Então, a gente até um tempo atrás estava nessa coisa aí, a prática do profissional não vale nada. Tipo, então pegaram muito nisso aí, que até um grande pesquisador aí, e eu gosto do cara, e ele falou assim, não me vem falar que a tua prática funciona, sabe? Eu lembro até hoje, eu estava na faculdade, aí eu estava no estágio final, eu consegui um estágio num grande clube aqui de Porto Alegre. Tá? Aí fui lá no estágio, tal, todo lá, era bolsa de iniciação científica, fazia projeto de extensão, comando figurino. Aí cheguei lá, primeiro jogo, o fisioterapeuta falou, faz uma botinha de esparadrapo nele. Não funciona. Ele me olhou assim, quê? E eu assim, não, é que não funciona a botinha de esparadrapo, não funciona pra nada. Tal artigo falou isso, não sei o que é só placebo. E ele assim, olha só, meu amigo, ó, ou tu faz a botinha no cara, ou tu vai embora. E aí tu começa a entender que não é só a ciência. A ciência, ela toca o pau na bandagem, toca o pau na liberação facial e mais um monte de coisa aí que não funciona, né? Só que tu vai falar pro Cristiano Ronaldo jogar um jogo sem as botinhas de esparadrapo. Uma, que ele vai te mandar embora e vão trazer outro cara que faça a botinha nele. E outra, se esse cara se machuca, tu dizendo que era pra ele não usar, a culpa é tua. Então já é uma coisa que talvez está intrínseca no esporte. Pô, até hoje, acho que todos os atletas acham que a bandagem é milagrosa, né? Não sei se tu já usou bandagem, provavelmente. Com certeza. No ombro. Parece que bota, parece que some a dor. Tu vai perguntar para alguém, para qualquer pesquisador, bandagem, placebo. Então vai muito disso. Eu gosto de escutar pessoas que estão na academia e que têm a prática profissional. Sim. Então acho que isso é muito importante, principalmente esse teu relato. Eu acho que a gente transita bem por essas duas vertentes aí, no nosso caso da fisioterapia. Nós viemos de uma escola predominantemente clínica e prática e que isso fez toda a diferença na nossa formação. E eu uso o termo no plural porque a minha equipe de trabalho na clínica linear tem a mesma formação, vem do mesmo lugar. Sim. E a Isis, a minha chefe, a dona da clínica, ela é pesquisadora, veio dessa origem prática, clínica, e ela também é pesquisadora. Então, acho que na nossa área é muito feliz da nossa parte de conseguir aliar a prática com a ciência, que, como tu já disse, é muito difícil. Ou a gente anda só por um lado, ou a gente anda só para o outro lado, né? Aí é o pesquisador que faz pesquisa científica para pesquisador e o clínico que não consegue usar a pesquisa científica porque não se aplica à prática. E na nossa área a gente tem essa facilidade de conseguir unir prática com clínica, assim. Então eu acho com prática com ciência. Eu acho que nós somos... temos essa vantagem, assim, dentro da nossa área. Nós nos adaptamos. Exato. Mas... sobre essas outras técnicas, quando eu era atleta, eu tinha um intervalo muito curto, num dos anos eu tive um intervalo curto entre sul-americano e mundial. E a vaga naquela época para compor a seleção brasileira, ela era feita através de títulos, né? Então eu tinha que ganhar o maior número de torneio no ano. E no campeonato nacional, e aí tinha uma regrinha paralela que campeonatos internacionais possuíam um peso maior do que os nacionais. Justo. Brilhante. Porque eu precisava dessa regra. E eu patinei muito mal o campeonato nacional, fiquei em terceiro. E só iam duas meninas, né, na minha categoria por país. E eu precisava ganhar o campeonato sul-americano, ficar, né, como a melhor brasileira colocada para a vaga ser minha. E aí, não preciso nem dizer que volta 5 casas, repensa tudo que está sendo feito, treinar mais, muda isso, muda aquilo, entra prevenção e sai com outras coisas, enfim. E no final das contas eu acabei ficando como a melhor brasileira colocada e a primeira vaga do Brasil foi minha.
Só que o período entre o final desse campeonato sul-americano pro campeonato mundial era de um mês. Bah. Então, para começar, que eu não tinha passagem comprada, não tinha absolutamente nada ainda, mas eu já sabia que nós íamos por equipe. Então eu competia por equipe e individual. E as duas vagas, tanto por equipe quanto individual, agora passavam a ser minha, né? E nessa semana, uma semana após esse torneio, nós não tínhamos como ter aquele período de descanso. Minha técnica sempre dava uma semana, só que nesse caso era inviável, porque uma semana depois a gente já precisava viajar. E no primeiro dia de retorno eu tive uma queda por equipe. E, enfim, comecei a sentir dor no joelho, sempre tive aquela dorzinha que nunca melhora, mas tudo bem. O atleta, vai deixando, o atleta lida, porque não tem como modificar aquilo. E aí foi agravando aquela dor e agravando a dor, e eu sem parar de treinar, até que um momento não pisava no chão, não dava um passo, não tem coisa errada. Aí precisei aí fazer um exame de imagem, fui no médico, e aí, para minha surpresa, eu tava com uma fratura por estresse supracondiliana, bem grande, assim, e uma fissura patelar. E aí as hipóteses são muitas. Eu acredito que a fissura patelar eu devo ter feito a partir dessa queda. Não sei quais foram os meus fatores, com certeza estresse, sobrecarga de treino para essa fratura aí por estresse, ou se também foi secundária esse processo de queda. Pode ter uma coisa desencadeada a outra, nunca saberemos. É verdade. Eu só sei que foi um período muito difícil, porque eu queria muito essa vaga individual, e eu não teria muito mesmo para onde correr, porque se eu fosse só patinar por equipe, eu precisava patinar individual e vice-versa, então eu teria que ir, e isso não era uma chance a minha equipe não ir patinar por causa de mim. E todos os métodos possíveis e inimagináveis de placebo e de qualquer ajuda eram bem-vindas, porque além de tudo isso eu não podia tomar medicação tu não terminou na infiltração? Não. Eu tomei algumas quando eu era atleta, algumas. Então a gente faz, o COB pega por doping, né? Corticoide? E nós não podíamos, enfim, não podia tomar nada de medicação. Eu já estava num período que eu não tinha espaço para tratamento, né? E aí eu fazia acupuntura, eu fazia dry needle, bandagem nunca mais saía do meu joelho. E foram diversas técnicas que me permitiram conseguir patinar, não na minha, de longe, a melhor performance, né? Foi sofrimento. Sim. Mas eu consegui fazer o meu papel, era o que eu precisava. Então eu fiz uso dessas técnicas e para mim foram benéficas. Eu não imaginaria como seria sem conseguir recorrer a isso. Por isso que eu acho que minimamente elas devem ser, talvez, consideradas. Eu lembro uma vez eu tava com uma dor no ombro horrorosa. Quando eu jogava handball. Tava com uma dor no ombro horrorosa, já tinha feito de tudo e nada funcionava. E aí um fisioterapeuta falou, tio, vou te botar umas ventosas. E eu, cara, não bota, só vai ficar marcado. Eu disse, não, deixa eu botar, vou botar aqui numa posição estratégica, só na articulação, eu vou drenar o edema, não sei o quê. Beleza, foi lá, botou uma ventosa aqui, botou umas agulhas e botou uma eletro. Só faltou ele benzer o meu ombro. Fui pra casa e tal, acordo no outro dia, um derrame, amarelo no meu ombro, à frente e atrás. Eu faço assim, não sinto nada no ombro. Parece que ele pegou e puxou pra fora, assim, a inflamação que tava dentro da articulação. Então, às vezes a gente tem que engolir e vambora, né? Mas é isso, é considerar outras estratégias, né? Sim. Uma pergunta, já estamos próximos ao fim. RPG, funciona, não funciona? Ainda é um tratamento que deve ser considerado? Já ficou por passado? Qual é a tua opinião? O que tu acha do RPG? Que é com certeza é o tratamento mais famoso que tem, e eu tenho certeza absoluta, gente, eu fiquei sabendo hoje que é do passado já, tá, gente? Porque eu não trabalho com coluna. Eu acredito que pelo menos 80% dos médicos, principalmente pediatras ou médicos clínicos gerais que atendem criança, que visualizem alguma coisa assim, alguma alteração, eles vão falar, façam RPG, vai procurar um fisioterapeuta que faça RPG, tenho certeza. Pra não cometer nenhuma gafe, eu vou falar da parte que me toca. Não, no claro, RPG. claro.
Mas assim, dentro das escolioses, o RPG não é um tratamento, aliás, nenhuma outra técnica, quiropraxia, RPG, nada é recomendado, nada disso é fisioterapia específica. E então, esse médico que recomenda RPG para correção da coluna está completamente equivocado, e aí não... Né? Não, mas não é é muitos que chegam lá na clínica com uma recomendação do médico, assim, ó, fisioterapia para a coluna, RPG. Muitos. Exato. Então, assim, da área que me cabe, isso nem de longe se cogita recomendar um RPG, porque realmente não dá conta das demandas das deformidades. Agora, para as outras correções posturais, é um método aí que foi pioneiro nas alterações posturais mesmo, né? Acho que um dos primeiros, aí posso me corrigir se eu estiver errado. Não, acredito que seja. Mas é um dos primeiros, vamos dizer assim, ocidentais, né? Porque os chineses, eles têm muitos tratamentos ali que meio duvidosos. Eu tenho a tendência de preferir práticas ativas. Isso sim. Me faz ter um pouco de afinidade com o RPG. Eu não faria formação, e eu amo postura e só trabalho com postura. Eu prefiro... eu vou para uma outra linha ali, que é uma linha do Ivaldo Bertazzo, que é um grande estudante e amante do movimento humano. Então, é uma abordagem muito mais de reeducação do gesto motor e não especificamente de movimentos de... alinhamento corporal, porque na verdade a gente precisa fazer com que esse corpo desperte para esses ajustes posturais automáticos, né? A postura o corpo adota uma postura de forma automática, então não tem como a gente trabalhar. Isso eu não tô falando de escoliose, porque escoliose é um pouquinho diferente. Aí sim a gente usa feedback visual do espelho, a gente precisa que o paciente se alinhe, porque a coluna dele está progredindo. Agora, quando é descartada questões de desalinhamentos corporais por condições da coluna, eu acredito que a estratégia ela precisa ser um pouco mais efetiva e um pouco mais, talvez até complexa mesmo por parte do profissional, porque a gente precisa encontrar estratégias para de fato ativar esse córtex aí a fazer esses ajustes de forma mais automática e precisa. Então, eu gosto muito da linha do Ivaldo Bertazzo, aprendi isso na escola de postura no IPA, nós trabalhamos assim dessa forma, nós temos esse raciocínio. Sim, claro. Mas eu não desconsidero o RPG, eu só acho que muitas outras recomendações que vêm para o RPG, como tu mesmo disse, de crianças e adolescentes que precisam fazer uma reeducação global da postura, na verdade o que elas precisam é de movimento. Sim, exatamente. E aí o movimento... antes eu falava com a Marcele que para mim o melhor tratamento para qualquer coisa se chama musculação, tá? Então, mas óbvio, dadas determinadas circunstâncias, e ela até falou, não, mas não é uma musculação assim, não, é uma musculação orientada, não vou mandar o cidadão lá se matar na academia. Marcele, gostaria muito de te agradecer por ter estado aqui com a gente hoje. Sexta-feira aqui em Porto Alegre, gente, fez calor, mas agora vai fazer frio, vai sair para tomar uma cerveja. Que sexta-feira é bom, né? Um bom vinho. Gostaria de te agradecer muito, convidar para vir aqui num outro momento para a gente fazer um evento presencial, um evento prático, que tu pode mostrar avaliações, tu pode mostrar exercícios, não sei se tu usa marcadores, aquelas bolinhas, não sei se tu usa aplicativos, enfim, eu acho que é um assunto que o pessoal tem muitas dúvidas, tem muita curiosidade, pouca gente fala. Eu trabalho muito com redes sociais, estou sempre buscando coisas novas e eu não conheço uma pessoa do Instagram que fale só sobre coluna. Talvez tu conheça, eu não conheço. Então acho que aí até um mercado para te entrar, produzir conteúdos para a coluna. Eu acho que fica uma sugestão aí para ti, Marcele. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu vou te deixar tu dar um recadinho final pro pessoal, antes de a gente fazer uma pequena brincadeira. Medo. Não, é tranquilo. Posso me despedir? Pode. Então, de novo, gostaria de agradecer a PhysioWork. Foi uma tarde muito gratificante de trabalho. Eu gravei uma aula sobre prevenção de lesões nos esportes e agora batendo esse papo aqui sobre as minhas afinidades com a minha profissão. Acho que é isso. Qualquer dúvida, se vocês quiserem me contatar, as minhas redes sociais, a PhysioWork vai disponibilizar. Já pode falar as redes sociais aí também. Mas vai entrar aqui embaixo, gente.
Meu arroba é magmares. O arroba da clínica que eu trabalho é Clínica Linear, Saúde e Movimento. Então lá também já tem diversas publicações aí sobre saúde corporal e principalmente no que diz respeito à postura. E eu recomendo também, para essas questões mais específicas aí de escoliose, arroba Isis Navarro. Ela publica bastante, constantemente, sobre as melhores recomendações sobre o tratamento das escolioses. Eu vou olhar o Instagram dela aqui para não dizer que eu tô falando besteira. Isis com S-I-S? Isso. Isis Navarro. Vamos olhar aqui. Isis Navarro. Ah, realmente, gente. Dá para seguir aqui a dona Isis Navarro, tá? Vamos lá. Este é o nosso segundo podcast aqui nessa sala que a gente reformou, legal, justamente para ter esse espaço que a gente vai mexendo, gente. Isso aqui vira 50 coisas ao longo do dia, né? Tetris. E nesse primeiro podcast a gente teve aqui a Mirella, que ela falou sobre o treinamento hipopressivo. Então que eu tive essa descoberta sobre o treinamento hipopressivo e a gente começou a fazer um jogo, tá? Tu vai ter 1 minuto para responder algumas perguntas. Tá? Ela acertou 5 perguntas. Não é 1 minuto, é 30 segundos, tá? 5 perguntas de 10. Tá. Ela parou na 5ª e acabou o tempo. Uma letra. M. Prepara? Um nome. Marcele. Um carro. Vamos, um carro com M. Montana. Montana. Uma cidade. Melbourne. Uma marca. Vamos, surfista. Vamos. Mormai. Uma comida. Massa. Acabou. 30 segundos. Acertou 6. Yes. Muito bem. Marcele, gostaria de agradecer muito, tá? Mesmo. Ela quase que não acerta a Mormai ali, né? Que é aqui do lado. Mas enfim. Patrocinadora do Beach Tennis. Patrocinadora do Beach Tennis, exatamente. E patrocina também. Quem é que eu descobri que a Mormai patrocina? A Seleção Brasileira de Natação. É mesmo? Exatamente. Quem sabe o próximo uniforme do time Brasil não vai ser. Pois não, agora é só aquela pique feiosa lá. Nem sei. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o joinha, ativar as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. Vocês sabem que todo dia tem vídeo novo no canal. Daqui a pouco vai ter uns vídeos da Marcele ali falando de escoliose, falando de patinação, quem sabe, fazendo uma análise biomecânica lá do plié da patinação, que ela já falou o nome que eu me esqueci. Então, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.